sempre sintonizados com o que é de belo, de grande, para que a gente possa transmitir para os nossos internautas sempre uma mensagem de otimismo, de assuntos relevantes, de alguma coisa do momento que possa ajudar a sair dessa energia que muitas vezes toma conta do brasileiro de que é só uma notícia. Então, percebo que é uma missão. E hoje eu trago aqui uma pessoa que até fez parte do início do reconhecimento da minha missão. É o Eduardo Chiniachik, que vai dar o seu boa tarde agora para os nossos internautas e depois eu falo dele. Prazer estar aqui com você, que está agora aí. E um prazer imenso estar com a Beth, que ela é uma pessoa maravilhosa, sensacional. Então, prazer mesmo. Nossa, falar com o Eduardo Chiniachik é um poder. Estou me sentindo, me achando aqui. O rapaz que eu conheci há mais de 20 anos, ele foi meu anjo num curso de programação neurolinguística, ministrado pela Sociedade Brasileira de Neurolinguística, cujo presidente é o Gilberto Cury. E lá ele me auxiliava nos meus exercícios e a gente sempre teve uma afinidade. De lá eu saí com a ideia de que eu podia fazer muita coisa. Então eu queria ser grata a esse Eduardo Chiniachik, que hoje vai nos contar coisas preciosas. O Eduardo, ele é presidente da Sociedade Crescer Treinamentos, palestrante, consultor organizacional, faz conferências no Brasil todo, no mundo todo e é especialista em desenvolvimento de competências de liderança, além de escritor. Já eu mostro para vocês os livros. Estar com o Eduardo é aprender, então eu vou partilhar isso com vocês. O nosso tema de hoje é vencendo desafios na vida e construindo o futuro desejado. Qual é a melhor forma de fazer isso, Eduardo? Como você disse, sintonia. Eu acho que assim, é importante que a gente entenda assim, com o que a gente está sintonizado. Porque em algum momento as pessoas não se dão conta de que elas vão colocando muita atenção naquilo que elas não querem. E muitas vezes ela fala de um futuro como se fosse uma coisa muito distante. E eu sempre digo que tem dois tipos de pessoas. Uma que fala um monte de desafios, de complicação, de obstáculos e fala muito pouco de futuro. E tem pessoas que primeiro definem o futuro e aí elas sabem que vão lidar com os desafios que vão surgindo. Mas mais do que tudo isso, eu sempre digo que é importante que a gente esteja em sintonia com o nosso propósito maior nessa vida. Eu costumo dizer que as pessoas têm falado muito de riqueza. Então, parece que a gente entra na internet e sempre tem um curso de como você se tornar milionário, de prosperidade e tal. Uhum. E eu costumo dizer que, às vezes as pessoas falam tanto de riqueza que se esquece de uma palavra, grandiosidade. Então, para você que está nos vendo agora, uma reflexão. O seu dia foi grandioso? E saiba que essa grandiosidade, ela não nasce por causa de alguma coisa que você ganhou, uma riqueza que você acumulou, de alguma coisa material. Às vezes, a gente está saindo do Dia dos Pais, né? Então e muitas vezes eu digo assim, o Dia dos Pais foi grandioso, porque essa grandiosidade pode ter sido um olhar. Mínimas coisas. Mínimas coisas. Então, a grandiosidade, ela se faz com a sintonia, a presença e um desejo de fazer com que algo fique memorável. Nossa, eu fiquei sem respirar agora com essa informação. Foi muito bonito o que você acabou de dizer, né? Eu imagino, né, que essas pressões, essas exigências, incertezas que a gente tem no dia de hoje podem gerar medos, inseguranças, desânimos, preocupações. Você aí que está ouvindo, nunca sentiu nada disso? Com certeza sim, né? E eu quero saber, com o Eduardo, como é que a gente vence esses desafios que cruzam... Tá bom, a gente imaginou o futuro que a gente deseja. E aí, quando se confronta com o desafio? Algo que você começou falando. É mesmo? Em algum momento você tomou uma decisão, né? Você foi lá para Itatiaia fazer um mergulho, fazer uma busca dentro de você, pegar
né, conhecer ferramentas que te ajudassem a se fortalecer. Então, eu digo que é muito fácil a gente falar assim, eu não consigo. Não consigo é uma Eu não palavra consigo, proibida para mim. eu não con- E aí eu sempre digo, né, tem pessoas que falam assim, esse não é meu forte, esse não é meu forte. E no dia que eu me dei conta de que aquilo que não era o meu forte era a solução para a minha vida. Então, quando você para e diz assim, observe bem isso. Quando você diz, esse não é meu forte, observe, se isso se tornasse o seu ponto forte, teria várias soluções para a sua vida. Então, é aquela coisa, o meu forte não é lidar com as minhas emoções. Legal. Então, está na hora de você começar a lidar com ela. Então, quando a gente diz, em algum momento, nós não nascemos prontos. Então, eu costumo dizer isso, né? Assim, ninguém nasceu perfeito e ninguém vai morrer perfeito. Mas se aperfeiçoar ao longo da vida, passa a ser um compromisso individual. E é isso que faz a diferença. E muitas vezes a gente não se dá conta de que o hábito que a gente vai construindo ao longo da vida vai se tornando a nossa prisão. Então, ao longo desses anos, eu vim fazendo toda uma formação em neurociência, em neuropsicologia, e aí foi uma das coisas assim, um dia um professor veio e falou assim, explicando, né, assim, o córtex pré-frontal, ele falou assim, o lado direito do teu córtex pré-frontal, ele vai te trazer memórias de coisas muito legais, muito positivas. O lado esquerdo, ele vai te trazer memórias de coisas ruins, críticas. E aí ele falou assim, qual dos dois você está ativando mais? Por quê? Quem é que escolhe os nossos pensamentos? Nós mesmos, né? Nós mesmos. Então, essa coisa que eu terminei uma palestra, né, e aí eu estava dando autógrafo nos livros, e aí virou uma senhora e falou assim, você sempre está de bom humor? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu sempre tenho escolhas. Falou tudo, né? Então, a vida é uma sequência de escolhas. Eu posso escolher ficar sem recursos na minha vida ou ir em busca desses recursos para me fortalecer e ir ao encontro da realidade que eu quero viver. Eduardo, as pessoas ficam muito na zona de conforto. Você não acha? Eu sou assim, não vou mudar. Isso é uma zona de conforto. Então não vai em busca de decidir qual é o melhor caminho. Duas grandes ilusões do ser humano, de que zona de conforto é confortável, não é confortável. E zona de segurança também não é segura. A zona de conforto é desconfortável demais. Muitas vezes a pessoa, não, aqui é a minha zona de conforto. Se você parar e observar, se em algum momento você disse isso para você, observe que não está confortável. E se você tiver dito em algum momento, essa é a minha zona de segurança, você vai ver que tem um monte de desequilíbrio, um monte de insegurança, um monte de incertezas. E que quando a gente vive essa ilusão, a gente continua achando que está confortável. E eu costumo dizer uma coisa, o nosso sonho merece respeito. E esse respeito começa por mim mesmo. Assim, eu quero que os outros respeitem, mas muitas vezes eu não dou o devido respeito e atenção. E energia, e eu não fico sintonizado com ele. E aí é nesse momento que eu falo de uma coisa distante, mas estou sintonizado com um monte de coisa que eu não quero. Sem focar naquilo exatamente que você quer, né? Eu estava brincando com uma frase que é assim, ser feliz ou ter razão. Isso aí, agora realmente tem questionado. Se a gente parar um casal no meio de uma briga e perguntar para eles, vocês estão brigando para ser feliz ou ter razão? E muitas vezes a gente vai ver que a resposta que surge é ter razão. Ter razão. E o hábito que se cria é brigar para ter razão, mas se distanciar de perder a sintonia com a felicidade. Então, os desafios que já seriam naturais dessa trajetória em um relacionamento passam a ser quase que obstáculos intransponíveis. Porque é uma bola de neve, não é? Essa vai bola criando, de neve, as pessoas não se dão conta de que vai ficando pior porque eu vou me distanciando do coração da outra pessoa. Então,
chega um momento que eu estou do lado de alguém e eu estou experimentando uma solidão a dois. Verdade. Continua-se falando de sonhos, continua-se falando de projetos, mas na verdade eu não tenho mais a parceira ou parceiro que iria fazer essa caminhada junto comigo. Eu imagino assim, vamos ver se você concorda comigo, que nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. Não dá para falar que o outro fez isso para mim, não consegui isso porque não fizeram tal coisa. Nós somos os responsáveis. A partir de que você se responsabiliza pelos 100% e faz a escolha, porque se você faz uma boa escolha, você vai ter que ralar muito para dar certo. Imagina fazer uma péssima escolha. Faz sentido o que eu te falei? Total. Tô certa? Eu brinco com duas perguntas. É. E assim, quando você estiver diante de uma situação que não está dando certo ou um conflito, primeira pergunta, o que foi que você fez para que essa situação ficasse desse jeito? Uhum. E aí muitas vezes a resposta, não foi bem isso, não fiz nada. Então, ok. A segunda pergunta, o que foi que você deixou de fazer e por ter deixado de fazer, essa situação ficou do jeito que ficou? Uhum. Nesse momento, começam a surgir respostas mais significativas na vida. Uhum. Então, a lição mais antiga é de um livro de mais ou menos 5.000 anos e que fala exatamente isso. Nós somos 100% responsáveis por aquilo que está acontecendo. Porém, é mais cômodo eu transferir a responsabilidade para alguém, Claro. de algo importante para a minha vida. Uhum. Então, eu costumo sempre dizer assim, ok, você está dizendo que não dá. Ok, tá bom, por um momento parou. Agora, vamos pensar. Se isso fosse possível, o que precisaria estar acontecendo hoje para que isso desse Fosse certo? diferente. Então, às vezes as pessoas elas estão com o hábito de dizer não dá e ver todas as impossibilidades. E eu costumo dizer, ok, e o que é que? Se uma porta estiver fechada, não gaste tempo tentando abrir essa porta. Seja flexível, busque alternativas que te conduzam ao resultado. Não existe uma única solução, né? Não existe uma única solução. Eu acho que a gente cresceu ouvindo todos os caminhos levam a Roma. Uhum. Todos os caminhos levam ao resultado que vai te deixar feliz. Uhum. Só que muitas vezes as pessoas dizem assim, esse caminho não deu certo. E a pessoa não se deu conta de que ela se tornou uma teimosa. Às vezes a gente fala assim, teimoso é aquele turrão que diz tem que ser desse jeito. Não, teimoso é aquela pessoa que insiste em ficar tentando abrir uma porta que está fechada. Então, seja flexível, vai buscar alternativas. Eu costumo dizer, nessa palestra que eu estava comentando com você, que nós, crianças, bebês, todos aqui fomos bebês, né? Ou alguém daí não foi um bebê. Benjamin Button. Pois é. A gente tem que caminhar e cair. E esse exercício de caminhar e cair, essa tentativa de começar a andar, foram isso é pesquisa, 2.000 vezes que nós caímos. Imagine se tivesse desistido naquela hora. O terceiro tomo, então, não vamos andar. Assim como o Thomas Edison com a eletricidade, quantas vezes ele errou. Eu sinto o erro como um degrau para na próxima estar mais próximo do acerto. O Jean Piaget, ele dizia muito isso, né? Errar não é um problema, desde que você aprenda com o erro. Com aquele erro, Então, assim, cair não é um problema. E muitas vezes a gente vê empresários fantásticos que quebraram as suas empresas, sim, mas aprenderam com isso e aprenderam a ganhar mais dinheiro, montar negócios maravilhosos. O problema é que as pessoas, quando erram, elas começam a gastar um tempo precioso com o vitimismo, com o sofrimento, com a dor da perda, com a dor, com o rancor, com a mágoa, e aí ela não se dá conta e diz assim, ok, se isso é uma grande lição, qual é a lição que eu tenho que aprender agora para que eu transforme esse momento em alguma coisa que vai me fortalecer? Mas, às vezes, por exemplo, a gente vê assim, um relacionamento não deu certo. Tá vendo? Porque ele não me ama, porque nenhum homem me ama, nenhuma mulher. E aí você fala, ok. Se isso fosse uma lição,
Qual é a lição? Ok, talvez me valorizar mais, me respeitar mais, sabe? Entrar na relação inteira, não achando que ele é a minha cara metade. Ok. Equilibrando o dar e o receber. Isso. Que cria caos, né? Se houver um desequilíbrio, né? Exato. Então eu costumo dizer que todo erro, assim, ele traz em si lições para nós crescermos, evoluirmos enquanto ser humano, como essa criança. Se não tivesse acontecido essa caída, esse tombo, a gente talvez não teria levantado. Estava com engatinhando tanta até disposição. hoje. Nós seríamos um ser rastejante. Uhum. Quer dizer, o ponto é, e aí é uma reflexão, quantas pessoas a gente conhece que espiritualmente elas estão rastejando. Ixi. Assim, parece que está faltando aquela tomada de decisão de, ok, aprende com o passado, mas tenha a sabedoria de se desapegar dele. Uhum. Isso é, aconteceu, ok, agora eu sou senhor, senhora da minha vida, sou Da minha criador vida, do meu caminho, destino. né? Vou pilotar meu avião, né? Desliga o piloto automático. Exato. E retoma o controle e a direção e o sentido que a gente quer dar para a vida. E aqui você está dizendo, como que a gente pode viver de acordo com esses sonhos, essas aspirações? Eu costumo dizer que tem uma coisa que, assim, as pessoas aceitam quase. Quase? Quase fui feliz. Ah. Ai, quase deu certo, quase. E eu costumo dizer que as pessoas não merecem, assim, 99 não é 100. Uhum. As pessoas não merecem menos do que 100% do que elas estabeleceram para a vida delas. 150, 200, 300, ok. Mas jamais negocie para menos. Uhum. Então, tem uma lição na natureza que, assim, a água, quando brota numa nascente, ela já nasce com um propósito, chegar no mar. Uhum. E se em algum momento tiver uma barragem, cair, secar, como temos aqui em São Paulo, o que acontece? Ela para. Ela vai acumulando, 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 até que ela transborda, vai além dessa borda. E se nada disso der certo, ela se reinventa. Ela se transforma em vapor, em nuvem e vai chover no mar. E volta. Né? Então, é essa coisa que eu costumo dizer, a água sempre nos ensina uma lição maravilhosa na vida. Isso é, negocie o como você vai fazer para chegar onde você estabeleceu. No seu mar, né? Jamais negocie para menos. Uhum. Eu costumo, um garoto de 10 anos pediu para eu definir a palavra covardia. Covardia? E aí eu estava falando para ele assim, covardia é quando a gente sabe o que a gente quer e começa a aceitar menos do que a gente merece. Então ele falou assim, eu tenho um sonho de ser jogador de futebol. E eu falei assim, então um dia você vai perceber que alguém vai te convidar a você aceitar menos. Alguém vai te convidar a não se achar digno de realizar esse sonho, de que você não tem o valor, de que você não tem a capacidade, a competência necessária. E aí você vai começar a aceitar, vai aceitar, vai aceitar. E eu costumo dizer isso nas palestras, que às vezes assim, abre um parênteses, a gente começa a aceitar menos amor, menos afeto. Menos de tudo, né? Menos de tudo. Até a hora que a gente vai se tornar uma sombra daquilo que a gente poderia ter sido. E não foi. Não por causa da vida, mas porque em algum momento a gente começou a se acomodar em aceitar menos do que a gente merece. Tem até um ditado que diz assim, eu tenho 5, tá bom, não preciso ganhar 10. Não, a gente tem que querer ser mais, e não mais ou menos. Eu sou sempre para mais, porque se você aceita o menos, aquele flow que a vida ali proporciona, de alegria e felicidade, ele vai murchando. E murchando você, murcha quem está ao seu lado. A vida é mais. A vida é mais. E a pessoa é mais. Uhum. Eu costumo dizer que, às vezes, assim, ok, se a gente fala assim, quanto é que você quer ganhar? Ok, estabeleça. Mas estabeleça também uma coisa que é assim, quanto que você estabeleceu em ganhar de amigos, de amor, de felicidade, de prazer? Divertimento. Porque, às vezes, a vida vai se tornando só
Trabalho. Só trabalho, só trabalho, trabalho. E tem pessoas que não se deram conta de que quando voltam para casa, continuam trabalhando. Assim, eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos, porque por causa do trabalho, por causa disso, por causa daquilo. E aí a gente vai esquecendo de fazer uma coisa que é defina o plano, mas jamais, em momento algum, permita que o material seja a referência do que é a vida. Eu costumo dizer que quando você está fazendo algo com prazer, com diversão, se sentindo inteiro naquilo que você faz, parece que naturalmente as coisas vão acontecendo. Não porque você é o número um, mas porque você escolheu ser o único. Naquilo que você está Naquilo que fazendo. você faz. Então, é quando alguém diz assim, existem outros, mas igual a você. Não, nós somos um todo no universo, mas somos únicos na nossa própria personalidade. E isso é uma tomada de decisão. Você concorda que a pessoa que trabalha naquilo que gosta, ela não trabalha? Ela faz aquilo como se fosse assim, o seu lazer, o seu prazer. Se trabalhar no que você não gosta é um sofrimento, mas você poder estar com pessoas no trabalho ou com a profissão que você escolheu, já é um grande passo para uma realização pessoal, né? É um grande passo. Eu diria que é importante que a gente defina o que é que a gente quer, assim, o que é que nos dá prazer. Mas entenda também, às vezes eu digo isso para os garotos nas escolas. Tem matemática, tem geografia, tem história, tem ciência, tem biologia, tem química, e aí você fala assim, nossa senhora, ninguém merece. Mas, legal. Tem coisas que não são tão divertidas no caminho. Aprenda a ter prazer também com essas coisas. Por quê? Uma vez uma pessoa me falou o seguinte, é que você não faz o que eu faço, que se fizesse, você ia entender o que eu sofro. E eu digo, aí eu respondi para ela assim, já teve momentos na minha vida que eu fiz coisas que eu não gostava. Porém, todas elas eu fiz com uma intensidade e um prazer maior até do que as coisas que eu gosto. Por quê? Porque se eu assumo uma postura de que eu sou descartável, de que eu sou dispensável, eu jamais vou adquirir méritos para escolher para onde eu vou levar a minha vida. E é nesse momento que aí a pessoa não se dá conta de que, tá vendo, mas agora aqui, não, ok, transforme onde você está no melhor lugar para alavancar a tua carreira, para você chegar aonde quer ir. Aonde você quer ir, fazer somente o que te dá prazer. Porém, entenda como uma trajetória escolar. Tem matérias que não são divertidas e que se você bombar nelas, se você ficar de dependência, acumular dependência, você não chega. Então a gente não tem méritos. E é essa atitude, né, de ter prazer, mesmo com as coisas que você diz, não nasci para isso, ok, mas nesse momento é isso que você está fazendo. Transforme esse momento no melhor momento para alavancar a tua carreira. Então é aquela história, eu brinco, eu já fui garçom, mesmo? Já trabalhei de garçom, sabe assim, e aí eu brinco assim, já fiz um monte de coisinhas, sabe, que você fala assim, nossa, já fui balconista, e a gente olha e se diz... E você se imaginava hoje um escritor, uma pessoa do desenvolvimento humano? Você sabe que aos 17 anos eu já tinha definido isso, né? Ah, é? Aos 17 anos eu já queria estar desenvolvendo. Então, aos 17 eu comecei a trabalhar a primeira parte do plano, que era estar com pessoas geniais. Então, para mim, ser assistente, trabalhar, eu brinco, carregar a mala, limpar a sala, limpar a banheira, fazer o que fosse. Só fazendo seu networking já desde mas cedo. a importância, mais do que saber o que essas pessoas tinham em termos de conteúdo, era saber o que eles pensavam. Assim, o que é, como que eles pensam, como que eles sentem, como eles agem, como que eles tomam essa decisão. Por quê? Porque conteúdo a gente aprende. Mas o que muitas vezes é a grande trajetória na vida da gente são as pessoas que passam. E essas pessoas enriquecem. Essas pessoas fazem com que a gente entenda essa dimensão grandiosa da vida. A gente apreende com essas pessoas, Isso. né? Então, eu sempre digo que a pessoa arrogante, ela perde uma parcela desse aprendizado.
E a pessoa humilde, a pessoa simples, vai ter cada vez mais oportunidades. Eu brinco, eu costumo sempre dizer isso. Humilde não significa que você vai ser resignado. Ser simples, ok. A simplicidade nasce de uma coisa que eu costumo dizer. Você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Você é único. Você não é mais importante do que ninguém. Você não é menos importante do que ninguém. Você é parte de uma construção maior do que eu e você. Então, a gente está vivendo um projeto grandioso nessa vida. Nossa, eu vou pegar uns takes dessa palestra e vou pôr no papel, porque está virando assim uma poesia isso aqui, né? Eu sei que daqui a pouco nós temos nosso intervalo. Eu queria dar um depoimento aqui. Aquele curso que eu fiz de neurolinguística, que você foi o meu anjo, eu saí de lá, cheguei na minha casa, sentei no meu piano, que tem uma teclinha lá que grava, e eu compus uma canção chamada Saudade. Hoje nós não temos nem o piano, não temos o violão, mas eu vou cantar esta canção com uma banda Ghost. Eu vou estar com o playback da minha banda e eu vou cantar para você a música que você é corresponsável. Ela se chama Saudade e, claro, fala de amor, né? Vamos lá? Você de tão longe me traz a saudade pra me acompanhar nos meus olhos fechados, que guarda a lembrança do último olhar. Meu amor, levo comigo em meu corpo, em minha alma, no ar que respiro, tão lento e profundo pra você, em meu peito gravei. Quisera estar num segundo numa nuvem que vá me levar bem junto pra te encontrar sereno, seguro, de mãos dadas, preparando um novo mundo. Xixi? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore.
SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Os bastidores do programa deveriam ser gravados, porque a gente aprende com o nosso entrevistado, troca ideias, formata parcerias futuras. E eu estou aqui com o Eduardo Chiniachik. Vou fazer aqui uma sugestão de livros, porque eu já li A Vida é um Milagre. Não tem como discordar, não é, Eduardo? Transforme os seus sonhos em vida. Quem é que não sonha e não gostaria de ver o seu sonho realizado? Viva como você quer viver. Eu adoro trazer escritor aqui, porque eu sempre saio ganhando os livros, embora os seus eu já tenha lido, mas é sempre excelente ter uma sala rodeada de livros, onde a gente aprende essa sabedoria. Eduardo, me conta, você acabou de dizer que nós somos os responsáveis pela nossa própria vida. E quais são os maiores desafios dos seres humanos? Você que está sempre em contato, né? Quais são os maiores? Eu diria que o maior desafio ainda é o amor. Ainda é o amor. Isso parece que se converge tantas coisas para isso. Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem uma dificuldade, né, de ter uma autoestima. Aí a gente olha e fala assim, não, na verdade a pessoa está com dificuldade de se amar. De se amar. De se respeitar, de se valorizar.
Aí a pessoa está com dificuldade em confiar nela mesma. Não, ainda também nós estamos falando de amor. Isso é, aqui nos intervalos, nos bastidores, eu estava compartilhando que o significado primitivo da palavra amor, ela vem do latim a de ausência, mo de morte. No sânscrito, o mesmo significado. Então, quando a gente olha, se diz assim, quando uma pessoa tem uma baixa estima, na verdade, o amor não acontece. Isso é, a presença da morte está muito presente, está ali, rodeando a vida dela. Quando uma pessoa não confia nela, parece que também a morte está ali ao lado A dela. própria pessoa depressiva, Isso. né? Só que muitas vezes as pessoas não se dão conta de que existe uma outra forma de morte do que simplesmente a física que a gente conhece, que é a morte mental. Isso é, a pessoa fica alimentando tanto pensamento baixo astral que parece que vai aproximando a morte da vida dela. Tem outra forma de morrer que é a morte emocional. A pessoa ela está tão apegada a tantas coisas do passado que parece que ela não se dá conta de que ela está morrendo para o novo. Parece que não existe espaço para ela experimentar algo novo, um sentimento novo nessa vida. Então, quando eu falo assim, esse é o grande desafio. Então, muitas vezes a gente vai poder dizer assim, ok, a estima, a autoconfiança, né, ser líder, mas parece que tudo isso vai voltar a essa palavra. Converge ao amor, né? Então, quando eu digo assim, qual é o grande desafio da liderança? Eu liderar a mim mesmo, eu liderar o meu projeto de vida. Antes de eu me tornar líder de um grupo, de uma organização, é importante que eu tenha claro que eu estou liderando algo muito mais valioso do que uma empresa, que é a minha vida. Então, por isso que essa trajetória de lidar com as emoções, a inteligência emocional, é para quê? Para parar com essa reatividade que não leva a um sentimento de vida, leva a um sentimento de morte. Desenvolver as competências de liderança é para que a gente se ame cada vez mais e ame o nosso projeto de vida. Isso é, compromisso com a vida, compromisso com aquilo que nos faz sentir vivos. Seja ele pequenininho como imenso. Eu costumo dizer que não importa o tamanho do sonho, ele continua sendo importante. Um sonho, né? Então, muitas vezes, eu falo, mas esse é pequenininho. Eu falo assim, mas é importante. Se você escolheu, ele é importante. Né? Pode não ser importante para bilhões de outras pessoas. Se for importante para nós mesmos, já valeu, né? Já basta. Já valeu. Né? Então, essa coisa, né, assim, de ter esse olhar amigo e amoroso consigo mesmo. Tem uma canção que foi de uma época, uma crise na minha vida. Que bom que eu tive essa crise aos 35 anos. E a Whitney Houston estava fazendo o maior sucesso. E a canção se chama The Greatest Love of All. Essa música fala do maior de todos os amores que a gente pode encontrar na vida. Qual seria ele? O amor que a gente pode sentir por nós mesmos. Porque podem nos tirar tudo. Não podem tirar a nossa dignidade e aquele sentimento de amor que a gente sinta pela nossa pessoa, como somos. Então eu percebo assim, se você se pautar em alicerces que vão lhe dar segurança para o seu pensar, sentir e o querer, você já está na estrada da autorrealização. Como você vai lidar com as ferramentas a adquirir ao longo da sua vida. E você é mestre nisso, né? Você é quem ferramentaliza as pessoas para elas encontrarem a sua oficina, né? Para depois partir. Não é que você vai lá e faz, né? Você dá a ferramenta, não dá? Quais são essas ferramentas? Às vezes eu gosto de dizer que eu sou um bom espelho. Né? Às vezes as pessoas esperam que eu vá trazer alguma coisa de surpreendente, e eu sempre digo que a experiência mais surpreendente que alguém pode ter é olhar verdadeiramente para si mesmo, sem um julgamento, sem depreciar. Mas aquele olhar de aceitação, de contemplação, de observação. Por um momento, é quando um pai e uma mãe olham para o seu filho recém-chegado. Ele pode estar todo
torto, amassado. Acha lindo. Ele é É lindo. lindo, né? Ele é lindo porque a gente consegue enxergar a vida nele. É isso que muitas vezes eu costumo dizer, não importa a trajetória, o quanto a pessoa tem, eu sempre digo, é importante que a pessoa, antes de morrer, ela descubra a beleza que é poder olhar para ela mesma. Então, às vezes as pessoas falam muito nessa palavra êxtase, e eu gosto de falar a palavra íntase, que é o êxtase interior, é o êxtase consigo mesmo. Íntase, essa palavra eu nunca ouvi. Você criou ou ela está no Ela dicionário? existe, Ela ela existe? existe. E por que não é... Alguém aqui já ouviu falar em íntase? É por isso que muitas vezes as pessoas preferem muito mais ter essa coisa de para fora do que Eu nunca para pensei dentro. nisso. Aham. Então essa coisa, né, de quanto a gente fala, às vezes quantas emoções as pessoas ainda não descobriram. Chorar de alegria, chorar de êxtase, né? Quando a gente está vendo uma coisa maravilhosa diante da gente, a gente fala assim, nossa, e vem as lágrimas, aí você fala, uau. É poder olhar para a nossa vida com esses olhos, de quem realmente está descobrindo algo maravilhoso. Né? Talvez alguém que esteja vendo diz assim, né, mas com tudo que já me aconteceu, eu falo assim, aprenda a olhar até mesmo para isso. Se a gente fosse no Etna, lá na Itália, e visse aquele vulcão lá em erupção, você fala assim, nossa, que coisa magnífica. Você fala assim, é um desastre da natureza. Verdade. Não, mas mesmo isso, se você estiver olhando com olhos de ver, você vai aprender muitas coisas. Eu acho que a vida é isso. A gente perde pessoas, mas às vezes as pessoas vão ficar presas demais à dor da perda e vai se esquecer de agradecer o tempo Que esteve que junto. esteve junto, né? As lições, os ensinamentos, assim, o legado que essa pessoa deixa. Então, parece que volta sempre aquela máxima que a gente já ouviu bilhões de vezes, que é meio cheio ou meio vazio. Mas é essa coisa que eu digo, a gente sempre vai ter escolhas. Mas dentro dessas escolhas eu acho gostoso a gente poder pensar que quem eu vou descobrir dentro de mim mesmo hoje. E pensar que dessa vida, a gente não leva uma blusinha, um terno, um sapato. O que é que a gente leva? Nada. Nada. Eu sempre digo que não é o que a gente leva, é o que a gente deixa. A gente deixa muita coisa. Pra mim, eu acho que a gente, quando vai... Porque eu acredito em... Imagine que eu vim aqui nessa vida só uma vez, né? Voltarei muitas. Eu acho que a gente leva o bem que você fez, vai ficar na sua malinha. Aquilo que você aprendeu que possa, numa volta, estar auxiliando. Por isso que a cada ação nesta vida, eu procuro pensar assim, fez bem pra mim? Fez bem pro meu próximo? Então tá valendo. Porque se a gente não fizer assim, se passar um dia e falar, nossa, hoje eu magoei fulano, hoje eu fui indelicado, não é assim. A gente tem que procurar ter bom senso, amor no coração. Essa do amor, adorei. Você me permite que eu comente isso com outras pessoas? A de ausência, mor de morte. Então, quando a pessoa não tem amor no coração, ela está colocando a morte na vida dela. Está morrendo aos poucos, né? Então, até trazer essa coisa, né, eu acho que é importante a gente ter sempre presente isso. Tem pessoas que, assim, eu vivi na Índia, morei na Índia, então, essa coisa da reencarnação, para mim é muito presente. Pessoas que acreditam que só tem essa. Ok. Qual é o legado? É o que você vai deixar. Então é assim, onde foi que você deixou uma lição para deixar o mundo melhor do que você pegou? Que foi o que você fez, né? Qual vai ser a lição que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? E aí eu costumo dizer assim, ele trabalhou bastante, não se divertiu, nunca teve presente. Ok. Assim, ou
qual é a lição que você quer deixar, qual é o legado que você quer deixar. Então, por isso que acho que esse momento, com certeza nós vamos, assim, na nossa evolução espiritual, nós vamos ter crescido muito, né? Quanto mais a gente se comprometer nessa existência com isso, com a gentileza, assim, com o ser simples e ao mesmo tempo ser tão presente e tão forte. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz o seguinte: quando você deixar uma pessoa com quem você esteve, que ela se sinta melhor do que quando você chegou. Não é lindo isso? Eu vou ter que marcar, não só com o Eduardo, mas algumas pessoas que já vieram aqui e trabalham nessa sintonia. Não porque seja o nome do programa, mas porque realmente a gente percebe, quem está aqui nos ouvindo está percebendo isso. Nós vamos marcar isso. Só que agora eu gostaria que você falasse um pouco no contexto profissional. O que é que faz os profissionais se sentirem motivados? Eu sempre digo para os executivos que a atitude mais sábia deles, dos diretores, dos seus gestores, é estimular com que todos os profissionais da sua organização tenham um projeto de vida. Por quê? É muito difícil você motivar pessoas Para a empresa, né? a gente fala assim, para a empresa, se essa pessoa estiver acomodada. Sabe quando uma pessoa diz assim, tanto faz na vida dela, essa mesma expressão ela vai usar na empresa. Sim. Tanto faz. Então eu digo assim, raramente você vai ver essa expressão na boca de uma pessoa que tem um sonho, que está vivo, que acorda de manhã sabendo que hoje é mais um passinho que ele vai dar para concretizar esse sonho. E ele sabe que a empresa, ela sabe onde é que a empresa está dentro do projeto de vida dela. Então é essa pessoa que dá o melhor para o seu projeto de vida. Ela vai melhor na empresa. Então essas pessoas são mais fáceis de você estimular. Se você também, enquanto gestor, souber entender que para fazer uma gestão de pessoas, que todo mundo fala tanto nessa expressão, gestão de pessoas, E eu costumo dizer que para acontecer uma gestão de pessoas, você precisa ter uma pessoa, e não um cargo e uma função. Sabe o que é? Esse daqui é o meu gerente. Tá. Não é função, não é cargo. Quem é a pessoa que está por trás desse cargo, dessa função? Qual é o sonho dele? Quais são as coisas importantes? O que faz essa pessoa se sentir viva? O que faz essa pessoa se sentir realmente inteira naquilo que ela faz? Então, às vezes, eu falo assim, você sabe o nome dos filhos dela? Né? Não. Isso é importante? Eu falei assim, crucial para o sucesso da tua empresa. Diz assim, e aí, como é que estão teus filhos? E aí, o João está legal na escola? E aí, a Maria está bem na escola? A produtividade melhora, né? Quando o patrão valida o seu colaborador. Porque olha para ele como um ser. Como gente. E é isso que faz a diferença em eu me sentir realmente valorizado. Assim, eu existo. Então não é a função que existe. Existe a pessoa por trás disso. E quando essa pessoa tem, por exemplo, eu olho e digo assim, essa pessoa está trabalhando o mês inteiro para ganhar esse salário porque ela quer fazer uma poupança para pagar a faculdade dos filhos. Então, quando eu sei isso, eu sei como motivar essa pessoa. Agora, se eu não sei isso, né, eu sempre vou trabalhar, mas olha, não está rendendo, a produtividade, né, porque o cargo, ele tem uma exigência de produtividade, de resultados, e o cargo não está fazendo. Então, aí você fala assim, ok, se você tocar na pessoa, talvez a produção, a produtividade e os resultados apareçam de uma forma muito maior do que se espera. Mais ampla, né? Eu tenho um exemplo disso, de uma querida amiga Sônia Rez, da Dudalina. Ai, Sônia. A gente esteve lá fazendo uma palestra e eu tive que estudar a Dudalina.
preciso nem contar a história dos pais dela, que tiveram 16 filhos, mas a Sônia, o que ela fez com a Dudalina? Ela tem hoje 2.000 e poucos funcionários. E ela conhece todos eles e no Natal ela dá um abraço apertado em cada um. Além de, por exemplo, dar um mimo personalizado. Ela soube que iam muitas pessoas de bicicleta para trabalhar, ela resolveu dar bicicleta para quantos precisassem. Então, o que ela conseguiu? O faturamento, que era 150 milhões, hoje está quase em 2 bilhões, porque as pessoas têm prazer em trabalhar naquela empresa que os valida. E isso é no trabalho, é na sua casa com seus filhos, né? Exato. São os seus amigos. A gente tem que procurar fazer isso, né? É que por trás, eu sempre digo que por trás de um grande projeto existe uma estratégia. E essa estratégia, ela não nasce por causa da eficiência operacional, ela nasce por atitudes que transformam o grupo em um grupo único. Então, eu costumo dizer que a Dudalina e a Sônia fez uma coisa maravilhosa, que foi ter essa atitude de morte e renascimento. Em algum momento, não é que ela deixou, ela rompeu com o passado e ela pôde criar uma nova história. Não é que a história do passado não fosse uma história tão grandiosa, mas ela teve a sabedoria de se desapegar dela. E foi para o novo, né? Ir para o novo. Então, a forma de tudo isso é uma ação amorosa, né? E que faz, com toda certeza, que internamente seja o que? Valide, estimule o crescimento, estimule as pessoas a quererem mais dela, mais da vida. Então, aí elas se sentem o quê? Dentro de um espaço onde elas estão crescendo e elas veem a empresa crescendo. Que elas fazem parte do processo, né? Então, elas têm um duplo orgulho delas mesmas e de onde elas estão. Então, essa ação é de uma extrema sabedoria. Isso é uma estratégia fantástica, que quando a gente leva para qualquer outra empresa, você fala assim, essa é uma estratégia que se você implanta, você vai ter resultados fantásticos. E você na tem vida. percebido isso? Porque você dá muito treinamento em empresas, não dá? Isso. Está havendo uma preocupação maior do empregador, do empreendedor, com o seu colaborador? Essa consciência já existe mais. Né? Cada vez mais, hoje a gente vê empresários, gestores, CEOs, que têm essa consciência de que não dá mais para ficar espremendo, e aí, quando tiver um bagaço, joga e pega um novo. Por quê? Porque começou a escassear esse talento. Então, esse talento ele quer ser valorizado, ele quer ser reconhecido. Então, é nesse momento que a gente olha e diz, fantástico se a gente estiver vivendo esse contexto. Se a gente não viver esse contexto, vai ficar cada vez mais distante. Assim, se estabelece metas que não vão acontecer, porque elas vão se tornar irreais demais. E você sabe que eu lamento tanto que o nosso programa é sempre tão rápido. Tem tanta coisa que eu ainda queria falar para você, e queria que você nos deixasse, Eduardo, a possibilidade de voltar, porque tem muita coisa para você falar ainda. Você volta aqui para gente? Com por certeza. favor. E qual Com toda seria a certeza. mensagem que você poderia passar para os nossos internautas para que eles se sintam melhores do que quando começaram a assistir esse programa? Eu costumo dizer que tem 5 grandes lições. Quando eu fui morar na Índia, a gente fez uma pesquisa sobre os pilares de um líder. E nós escolhemos um líder escolhido, que não fosse nem indiano, E aí, o líder escolhido, teve uma passagem que era assim, ele disse, tudo aquilo que você acredita que é possível, será possível. Primeiro pilar, é possível. Segunda passagem, tudo aquilo que eu fiz, cada um de vocês pode fazer melhor do que eu. Segundo pilar, eu sou capaz. A terceira passagem desse líder é quando ele disse, você merece o paraíso hoje. Complemento meu, não é depois que a gente se aposenta. Eu mereço. O quarto pilar,
Todas as pessoas que tiveram um encontro com ele saíram melhores do que estavam. Quarto pilar, eu faço a diferença. Esse líder tinha tudo para não ser nada e ele escolheu ser tudo. Daí. Permita-se. Acho que você já percebeu que o líder que a gente trabalhou tanto se chamava Jesus. Mas a surpresa nossa foi perceber que esses 5 pilares estiveram presentes em todos os homens e mulheres que mudaram a cara desse planeta. Isso é, esses 5 pilares estão presentes em todos os momentos que você escolheu transformar algo que não existia em algo real. É possível, você é capaz, você merece, você faz a diferença. Permita-se. Eduardo, eu arrepiei. É um prazer enorme ter tido você aqui. Muito obrigado. Hoje, mais um programa que me deixa emocionada e nós estaremos de volta na próxima semana com grandes novidades. Até mais e obrigada pela sua audiência. Sempre em sintonia. Até já.